Senhores deputados, amigos da imprensa, funcionários da casa, povo que hoje está na galeria. Senhor presidente, o meu assunto de hoje é em relação a essa manifestação que vai ocorrer hoje à tarde com os médicos, em relação a essa medida do governo federal de importação de mais de 6 mil médicos estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil. E venho a essa tribuna, deputada Conceição, com o sentimento de que o ser humano, quando não muda de opinião, quando alguém não consegue convencê-lo do contrário, ele está fadado a ser um ser humano menor. Confesso a Vossa Excelência que nutria, num certo momento, a simpatia por essa ideia de trazermos esses médicos estrangeiros para ajudar na questão da saúde no nosso país, no nosso Estado. Porém, ao analisar profundamente a situação, a realidade dos fatos, cheguei à conclusão, deputada Conceição Sampaio, que a coisa não é bem assim. Acho que essa medida trará muito mais problemas para o povo brasileiro do que soluções. O problema do Brasil não é falta de médico. O problema do Amazonas não é falta de médico. O problema que nós temos hoje é aquele mesmo que eu coloquei ontem no meu pronunciamento. Falta gestão, falta organização, falta competência. A cada 6 meses, deputada Conceição, 150 médicos são formados aqui no Amazonas, pela UFAM, pela UEA e pela Universidade Newton Lins. Então, são 300 médicos por ano. Tirando aqueles que não conseguem se formar com as suas turmas ou têm algum problema de periodização, pelo menos 200 médicos novos nós temos aqui todos os anos. E qual é o grande problema? A especialização. E por quê? Porque o Ministério da Educação, do ministro Aloysio Mercadante, do ex-ministro Haddad, hoje prefeito de São Paulo, destina para que sejam feitas as especializações, no máximo 2 ou 3 vagas por especialidade. Ora, deputada Conceição, como é que 200 médicos vão ser formados e só haverão 2 ou 3 vagas para residência, para quem quer se especializar em doenças do coração, em doenças do fígado, em doenças do rins, em tratamento dos ossos, enfim, todas as especialidades que existem na medicina. Por que 2 ou 3 vagas só são destinadas pelo Ministério da Educação? Tem que existir uma explicação para isso. Isso é uma política que remonta da década de 60, 70, do tempo da ditadura. É preciso criar a possibilidade dos 200 alunos que são formados anualmente possam automaticamente passar para a sua especialização, seja ela quais forem as escolhidas. Hoje, deputada Conceição, um aluno que tem uma bolsa de residência médica recebe 2.000 e poucos reais por mês para fazer essa especialização, onde ele tem que ficar o dia todo, tirar plantão, para que, num prazo de 2 anos, ele tenha essa especialidade na área que ele resolver atuar. E, em sã consciência, nenhum de nós aqui pode achar que um aluno de medicina vai poder se sustentar, ele e a sua família, com uma bolsa dessa de 2.000 reais. E eu acredito que, a partir do momento que o governo federal, o Ministério da Educação, tire essa exigência da residência médica e coloque diretamente todos aqueles que se formarem, criar a estrutura, a competência, seja através das universidades federais ou das universidades estaduais, para que esse treinamento seja feito em massa, nós teremos a possibilidade de resolver esse problema. Vai ser daqui para o Natal? Não vai ser. Mas se não começar,
vai ficar cada vez mais distante. E esse problema de se trazer médico estrangeiro para cá não vai solucionar. Vai criar um imbróglio jurídico, vai criar um imbróglio diretamente com a população, a dificuldade de comunicação vai existir. E outra coisa que me preocupa muito mais, deputada Conceição, é da história do que está por trás. E o que está por trás é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Porque eu não conheço nenhum bolsista desses pseudos programas que tem de fazer esse treinamento em Cuba ou em outro local do mundo, que não tenha alguma ligação partidária, ou com a companheirada ou com os camaradas. E essa história de mandar esse pessoal fazer treinamento e voltar para cá, para o Brasil, depois de formado, me cheira a aparelhamento dos municípios do Brasil como um todo. Me cheira a deixar a saúde pública na mão de quem está com interesse partidário, político, e não no interesse de resolver o problema de saúde do nosso país. Evidentemente, eu não sou médico, não conheço a profissão, o métier ali do dia a dia, mas do ponto de vista prático, eu acredito que aonde se treina 2 cardiologistas, evidentemente que não vão se treinar 30, mas tem condição de se treinar 10, de se treinar 12, e eu não consigo imaginar que isso não ocorra por uma questão burocrática, por um decreto, uma norma do Ministério da Educação de 1970, 68, onde a realidade do país era outra. A gente precisa, já termino, deputado Belarmino, a gente precisa agilizar essa situação, a gente precisa fazer com que essas especialidades possam crescer e aparecer cada vez mais no nosso país. E em relação aos médicos do exterior, deputado Zé Ricardo, eu acredito que eles têm que prestar a questão do exame, do revalida, e a partir do momento que eles passem nessa prova, a operação deles, o trabalho deles aqui seja liberado, não tem problema nenhum. A minha preocupação é a gente ter um atendimento por pessoas que não tenham a competência necessária. É a única preocupação que eu tenho nesse momento. Era o que eu tinha para hoje, deputado Belarmino Lins.